Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Não tem como, eu chego aqui, quando eu pego o microfone acende um balãozinho aqui, 1 sômetro. Desculpa, mas é verdade. Eu sou um pastor que tem um pastor, sou discípulo dele, então acho que eu tenho que fazer 1 sômetro, né? Mas eu não vou fazer agora. Aleluia. Meus amigos, eu estou muito feliz de compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra que nasceu no meu coração já há algum tempo, talvez mais de 2 anos. E a gente tem um irmão aqui, um amigo, que é o Nego, que um dia falou para mim, isso lá atrás, 4 anos atrás, ele falou: cara, se um dia você perceber que tem alguma mensagem nascendo no seu coração, começa a escrever, anota esse esboço, porque talvez um dia você tenha que falar sobre ela. E aí eu comecei a me preparar, comecei a fazer isso que ele falou. Então eu venho anotando coisas e tal. Aí por uma questão técnica, assim, técnica, mas debaixo da soberania de Deus, eu acredito, algum tempo depois eu perdi esse material que estava pronto, né? Essa pregação, esse arquivo. E aí recentemente o Senhor me fez visitar novamente esse texto, que é a história de Gideão e os 300 guerreiros. Quem conhece, levanta a mão. Bacana, a galera da direita conhece. Aleluia. E aí quando a gente visita essas histórias famosas da Bíblia, a gente tem oportunidades de ser tocados novamente por Jesus, porque as coisas de Deus, elas se renovam, amém? Elas sempre se renovam. E foi assim, então eu fui revisitar essa palavra, e o Senhor foi me lembrando de coisas que Ele havia me dito naquela outra primeira oportunidade que eu escrevi, mas também foi me tocando de novo em coisas novas, assim, coisas que eu precisava ser tocado, mas coisas que Ele queria que vocês também pudessem escutar. Então eu quero convidar vocês a serem participantes dessa mensagem junto comigo, porque eu vou compartilhar algumas coisas que o Senhor me mostrou no texto de Juízes. Abram suas Bíblias no texto de Juízes. Vamos ler juntos, leiam comigo. Eu vou ler alguns versículos e vou comentando alguns versículos para que vocês entendam o que Jesus quer falar com a gente. Eu vou ler na versão NVI, mas leiam comigo, fiquem atentos ao que o Espírito Santo vai falar com vocês, para que vocês participem de algo fresco que o Senhor tem para vocês, não só daquilo que Ele trouxe no meu coração. O reino de Deus, ele se expande, então vamos junto nessa mensagem. Vamos ler juntos. A história de Gideão, ela é uma história de um chamado, é uma história de superação de medo, é uma história de obediência, é uma história de se posicionar diante de um chamado, de coragem, de unidade e de relacionamento principalmente. Então vamos lá, meus amigos. Juízes 6, versículo 1. Vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos revele essa mensagem de uma forma mais profunda aos nossos corações, amém? Senhor, eu sei, Pai, nós sabemos que a Sua palavra por si só, ela já é um alimento sólido. Ela por si só alimenta, Pai. Eu peço que o Senhor, por favor, multiplique esse alimento, Jesus. E que Seu Espírito, Pai, revele, Pai, no coração de cada um da Sua igreja, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em particular com cada um, aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aumenta a sensibilidade dos nossos corações. A Sua mensagem, Pai, é sobrenatural. Por isso eu te peço para aumentar, Senhor, os nossos
sentidos espirituais também, Pai, para que a gente ouça essa mensagem, ouça a sua voz, Pai, e sejamos tocados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Então no versículo 1, a palavra diz assim: de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amigos, todos nós passamos por dificuldades, por problemas. Nós sabemos o que é passar alguns processos. Nós sabemos o quanto isso é difícil em nossas vidas. Mas essa história, eu gostaria de lembrar vocês, foi uma história real de um povo de Deus, do povo de Israel, assim como nós somos o povo de Deus. Esse povo ficou tão empobrecido por conta de uma quebra de aliança, a aliança que Deus tinha com eles. O livro de Juízes conta que algumas vezes esse povo se distraía, esse povo tirava o coração de um lugar que era o relacionamento com Deus, de adorar somente Deus, o Senhor, que havia os tirado do Egito, que havia os livrado da opressão do Egito e dos inimigos. E toda vez parece que as pessoas se esqueciam desse amor, desse cuidado, de onde o Senhor havia tirado o povo. E tem algo muito parecido com o nosso comportamento. Nós por vezes nos distraímos também. Por vezes nós olhamos para outros lugares, para outros deuses. Somos muito rodeados por muitos deuses também atualmente. E é fácil se distrair. E toda vez que o povo se distraía, o Senhor, não porque Ele é mau, mas por amor o Senhor permitia que eles caíssem nas mãos dos inimigos. Ele fazia isso porque dessa forma talvez o povo se lembrasse do que Ele havia feito anteriormente em suas vidas. Sabe, gente, essa palavra também nos ensina que toda vez que o povo clamava, Deus enviava um libertador, um juiz. Então Ele enviou alguns juízes para libertar o povo de Israel, sempre pelo mesmo motivo, por apostasia. Aí o Senhor libertava, o povo tinha um tempo voltado para Deus, daqui a pouco eles se perdiam de novo, se distraía, seus corações estavam adorando outros deuses. Era um povo estrangeiro que vivia junto, misturado com outros povos, que adoravam outros deuses. Só que o Senhor havia dito para que eles não se fizessem nenhum tipo de pacto, não adorassem esses outros deuses, mas o povo se esquecia, se distraía. Mas esse texto, ele mostra que o Senhor ouve o clamor do seu povo. Só que é interessante aqui porque o texto não fala que quando o povo clamou a Deus, o texto não fala que havia arrependimento. Não há sinais de arrependimento, há sinais de um pedido de socorro. Se
Se vocês encontrarem isso na Bíblia de vocês, depois que há um sinal de arrependimento, compartilhem comigo, por favor, porque eu não consegui encontrar. O que eu vi foi um povo sofrendo, oprimido, que não aguentava mais perder, tudo que eles plantavam era roubado deles, os animais, tudo era consumido, eles estavam pobres, reduzidos à absoluta pobreza. E aí sim eles pediam socorro. Não tem arrependimento aqui. Mas por que não tem arrependimento aqui? Porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O Senhor foi me mostrando que existe esse arrependimento, esse remorso, aliás, diferente de arrependimento, porque eles estavam mais preocupados com as consequências do pecado deles, com as perdas que eles estavam tendo, do que simplesmente com terem entristecido um Deus de amor. Eles não ficavam tristes porque pedindo socorro, porque nossa, meu Senhor, me perdoa. Senhor, nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. O Senhor tanto fez por nós. O Senhor é fiel a nós. O Senhor nos trouxe até aqui. Mas não, eles estavam sofrendo. E gente, assim, é muito fácil a gente pedir para Deus nos ajudar depois que a gente perde alguma coisa, depois que a gente faz alguma coisa errada, depois que a gente bate a cabeça lá por teimosia e a gente se arrepende, maltrata alguém que a gente gosta, e aí depois que a gente maltrata alguém que a gente gosta, a gente fala: meu Deus, perdi a pessoa, e agora? Eu não posso ficar sem essa pessoa. Você não está apontando para um Senhor, para um relacionamento maior. Você está apontando porque você está sofrendo. É um egoísmo, entende? Aí Deus me perguntou assim: se nas minhas orações eu estou realmente orando por arrependimento ou por remorso. Porque a gente aprende, a palavra nos ensina que somos pecadores, todos os dias temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Mas há uma diferença, e a diferença é: quando você tem remorso, você continua errando naquele mesmo lugar, naquela mesma frequência. Isso não aponta para um arrependimento. Isso aponta para uma dor que você não quer sentir, mas você vai lá e comete de novo. Você vai lá e peca de novo, o mesmo pecado. Você vai sempre pecando diante dos mesmos ídolos. Então, uma das formas que a gente tem de entender se estamos realmente arrependidos é quando a gente entende se o nosso coração tá de alguma forma querendo se reconectar com o coração de Deus. É quando a gente, mesmo que a gente erre por conta de um pecado, a gente vai percebendo que a frequência daquele erro ela vai diminuindo, vai acabando, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem tratado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, os nossos pecados nem nossos são mais, são dele. E aí Ele vai tratando aquilo, faz parte de um processo. Estamos num processo muitas vezes. Ele é poderoso e soberano para simplesmente curar com um sopro, se Ele quiser. Mas nem sempre Ele vai fazer isso. Eu já fui curado de alguns vícios, parece que de um dia para o outro, ou na mesma hora, assim. Por exemplo, cigarro, eu fumava muito, e aí, de uma hora para outra, o Senhor me tocou, e Ele tirou esse vício de mim. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas histórias da Bíblia
e ensinam sobre os desertos, sobre os processos que Ele precisa que a gente passe. Então a resposta para essa pergunta: vocês têm se arrependido de verdade ou vocês estão só com remorso? A resposta está no seu comportamento. Sabe, quando a gente fala assim de muitos ídolos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui hoje acessaram sua rede social? Uma galera, 80%, 90%. Quantos aqui abriram a Bíblia hoje e leram uma palavra? É bem menor o número. Sabe, o brasileiro ele tem um comportamento de checar o seu smartphone a cada 5 minutos. Dependendo da idade, até menos tempo. E os dados, os estudos, não falam que eles estão estudando a Bíblia. É o tempo que mais, é o povo que mais passa conectado em redes sociais. Olhando um monte de coisas, olhando a vida alheia, desejando coisas. Mas eles não estão, nós não estamos a maior parte do tempo pegando o nosso celular para abrir um aplicativo da Bíblia e ler a palavra. Então esse é só um ídolo diante de nós, um ídolo que ocupa o lugar do nosso coração. Tem muitos outros ídolos. Dinheiro, a gente sabe que é um ídolo, como a Dai trouxe agora um exemplo. E que lindo, né? Como Deus faz as coisas, as palavras de alguma forma se conectam, né? Aleluia. Falta de perdão. Sabe aquela mágoa que você tem de alguém que você não consegue perdoar? Que você fala, não, eu perdoo, mas na verdade você não busca relacionamento. Isso é um ídolo que está dentro do seu coração, que precisa ser destronado. Pornografia é um grande mal na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas precisam ser libertas disso. É um ídolo no coração. Sexo fora do casamento. Ego. Eu já ofertei ego uma vez para o Senhor, sabia? O Senhor me mostrou que o meu ego me fazia tão mal que me impedia de dar a outra face. E aquilo me fazia responder a alguém, me fazia ser agressivo no trânsito, responder pessoas assim, discussões. O ego às vezes toma um lugar no nosso coração, no trono do nosso coração. Cara, que se a gente não destronar ele, o Senhor nunca vai fazer a morada, sabe? O Senhor não é um Deus que vai dividir um trono. Ele tem ciúmes, né? Ele nos ama tanto, Ele tem ciúmes de nós. Ele quer a gente por inteiro. Uma vez eu ofertei isso. Toda vez que tem alguma questãozinha assim no trânsito ou no relacionamento com alguém, que uma pontinha de ego aparece, ele chega e fala, ei, tá vendo isso daí? Lembra que você me ofertou? Me dá, eu quero tudo. E aí a gente tem que morrer para se esvaziar mesmo, sabe? Então, muitos são os ídolos. Talvez a gente não tenha se arrependido de verdade, quando a gente fica lutando muito tempo com uma mesma dificuldade, uma mesma coisa que nos incomoda muito, sabe? Que nos faz mal ou faz mal para alguém. Vamos lá para o versículo 7 agora? Vamos ler comigo. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem
os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então Deus envia um profeta. E o profeta, sem nome, foi enviado para que o povo fosse lembrado do que Deus havia feito. Porque o povo clamou. Antes de levantar um libertador, o Senhor queria que o povo fosse lembrado do que Ele havia feito. Onde estava o erro? Onde estava o seu coração? Qual era o pecado? Por que eles estavam passando por aquilo tudo? Quem sabe assim houvesse o arrependimento verdadeiro. Que o Senhor sabia onde estava o coração deles. Mas sem um único sinal de arrependimento, mesmo sem um único sinal de arrependimento, o Senhor levanta um libertador, Gideão. Eu não sei se vocês também perceberam, se alguém percebeu, mas isso aponta para Jesus. Quando há um libertador sem nenhum sinal de arrependimento, isso aponta para Jesus. Porque Jesus morreu por nós. A obra que Ele começou, a gente ainda não havia se arrependido. Ele nos amou primeiro. Então no versículo 11, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Meus amigos, eu trouxe uma foto para vocês, porque eu gostaria muito que vocês entrassem comigo nesse lugar. Isso é um tanque de prensar uvas. Algumas versões falam lagar. Era dessa forma que a uva era prensada. E Gideão, ele estava dentro de um lugar assim, debulhando trigo. Ele sentia tanto medo, que ele precisou ir para um lugar assim, escondido. Não era o melhor lugar para fazer isso. Eu pesquisei para saber como era debulhado o trigo. Tinha até um horário específico do dia, porque o vento soprava a palha e facilitava separar uma coisa de outra. Mas ele estava nesse lugar. A Bíblia não fala que tinha outras pessoas por perto. Ele estava ali com medo, porque nós vimos que o povo de Israel fazia cavernas, se escondia de medo, porque eles sabiam que eles semeavam e os midianitas chegavam e levavam tudo. Então era um homem com medo, debulhando trigo num lugar assim. Pode deixar, Rafa, por enquanto. E aí o Senhor me falou: você está vendo onde ele estava? Ele estava com medo, mas ele estava de alguma forma num lugar secreto. O secreto que Mateus 6,6 fala, que a gente tanto fala na poema. Ele estava num lugar secreto. E ele também estava trabalhando. Assim como Pedro estava trabalhando quando foi chamado por Jesus, assim como Moisés, assim como Mateus, o coletor de impostos, e outros homens. Parece que por algum motivo que eu não sei explicar, o Senhor, Ele chama homens e mulheres que estão trabalhando. O Senhor não chama as pessoas que estão à toa. E também o Senhor me mostrou que o que Gideão fez, mesmo com medo, o diferenciou do povo de Israel, que estava lá escondido. Sei lá, eu fico imaginando que a galera estava tudo escondida em algum lugar lá, vivendo a vida de alguma forma, e ele estava aqui nesse lugar. Ele pensou fora da caixa. Ele foi um cara que se posicionou de uma forma diferente. Ele podia ter muito bem sido mais um lá escondido no meio de tanta gente, mas ele também pensou fora da caixa.
Não sei exatamente por que Deus me mostrou isso, mas eu acho que é importante, sabe, a gente se posicionar de uma forma que às vezes você tá vendo as pessoas fazendo de uma forma e, sabe, vai lá e ora, cara. Se você vê todo mundo indo para uma direção, vai lá para o quartinho no secreto e ora, faz diferente, ouve o que o Senhor está pedindo. Vamos voltar para a palavra aqui. No versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, nesse lugar. E lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meus amigos, agora pensa. O cara tá lá, com medo, com muito medo, escondido, debulhando trigo. O que tem de poderoso nisso? Que características tem de guerreiro nisso? Não precisa nem de força para fazer o que ele estava fazendo. Não tem nada de forte nisso, não tem nada de guerreiro, não tem nada de poderoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, Cabral, poderoso guerreiro. Sabe por quê, gente? Porque o diabo, ele é especialista em olhar para o nosso passado, para as coisas que a gente fez de errado, e ele só sabe olhar para esse lugar e nos condenar. As pessoas têm a capacidade de nos julgar pela nossa aparência, nos julgar por aquilo que elas ouviram falar a nosso respeito. E elas muitas vezes não vão acreditar em vocês. Mas o Senhor olha lá para o seu destino, para o seu futuro. E Ele sabe o que Ele pode fazer através da sua vida. Amém? Por isso você é um poderoso guerreiro para o Senhor. Porque Ele sabe que se Ele se manifestar através da sua vida, é assim que você vai se movimentar como um poderoso guerreiro, como alguém corajoso. Seja forte e corajoso. Vamos continuar na Bíblia, meus amigos. No versículo 13, Gideão respondeu. Eu fiz uma pausa aqui para comentar isso aqui, mas Gideão respondeu imediatamente. Ele falou: ah, Senhor. Algumas versões falam: ai, meu Senhor. Olha o nível do medo do cara. Ai, meu Senhor. Poderoso guerreiro, eu, né? Fico pensando. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quando ele responde isso para Deus, na sequência dessa conversa, né, com o anjo do Senhor, cara, certamente eu penso, né, que eu acredito que ele estava pensando no problema que eles estavam enfrentando, no medo que eles estavam vivendo. Só que olha, observem que ele nem, Deus nem responde ele, a gente vai ver no texto sobre isso, porque o Senhor já havia enviado um profeta, o Senhor já havia dito qual era o motivo. E eu creio que às vezes o pecado ele tem essa capacidade de nos deixar cegos, de impedir que a gente enxergue de fato onde a gente está errando. Por isso a importância da gente orar e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, revelar os pecados ocultos, como Davi. Então ele estava pensando naquela situação, Deus já tinha dito o motivo, e isso tem algo muito em comum com a gente, porque muitas vezes a gente olha para o problema, e lembrando que não é um Deus punitivo, é um Deus de amor. A gente só olha para o problema e a gente pergunta: será mesmo que o Senhor está me vendo? Quando a gente está lá no meio do problema, no meio do processo, sendo moído,
terra arrasada. Deus, o Senhor está mesmo comigo? Por que essas coisas ruins estão acontecendo então, na minha vida? Só que é o seguinte, gente, no meio do processo de Deus, se a gente olhar para o Senhor nesse processo, a gente vai conseguir enxergar oportunidades do Senhor. Oportunidades que o Senhor vai nos dando para gerar em nós uma autoridade, para gerar em nós, para nos equipar para outras situações onde a gente vai ter que viver depois. No versículo 14, o Senhor se voltou para ele, não respondeu o que Gideão falou, mas se voltou para ele e falou: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Não sou eu que estou te enviando, Rafa? Não sou eu que estou te enviando? Não sou eu que estou te enviando? Não sou eu que estou enviando vocês? Zizi, não é o Senhor que está te enviando? Então vai com essa força. Essa força é o próprio Deus que estaria com ele. Eu não sei qual o problema que você está passando, qual é o processo que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é o seu chamado, mas Deus está te enviando. Sabe? O Senhor está te enviando porque na sua família, no seu trabalho, na igreja, tem pessoas que estão precisando de libertação, estão precisando ser libertas das drogas, de outros vícios, estão precisando ser libertas do medo, estão precisando ser libertas de ídolos que estão no coração delas. Mas pessoas como vocês, como eu, precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar com autoridade. Assim como Deus enviou Jesus, Ele nos envia. São palavras do próprio Jesus. E tudo bem a gente falar que a gente tem que morrer mais para que Cristo apareça em nós. Mas ei, Jesus fala que Ele nos envia como Deus enviou Ele. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Cada um aqui carrega algo muito poderoso, essa porção de Jesus. Tem pessoas lá fora precisando de libertação da pobreza, do orgulho, da mentira. Sabe, tem mentirinhas que a gente vai contando, que elas estão tão familiares pra gente no dia a dia. Ah, é só uma mentirinha. Não, é só um... Cara, isso vai ocupando um lugar no seu coração que é do Senhor, sabe? Isso vai se tornando um ídolo. E aí você só consegue enxergá-la como uma mentirinha mesmo. Você não vê mais o pecado nisso. Mas há pecado. Vamos se posicionar, meus amigos. Mas eu vou falar para vocês, eu sei como a gente é bom em dar desculpas. Vamos ler o texto? Vamos continuar no texto para vocês entenderem. No capítulo 15, Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Cara, a gente é muito bom em arrumar desculpas, porque na verdade, a gente é muito governado pelo medo também. A gente é muito governado pelo medo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo da solidão, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de ficar sozinho, medo de não conseguir,
Todo mundo aqui tem um chamado. Se você não sabe qual é o seu, eu gostaria de orar com você depois. Mas quem sabe qual é o chamado de Deus para suas vidas? Vamos vencer o medo, cara. Vamos tirar o medo do nosso coração. Ele está ocupando um trono que não é dele. O medo é uma reação orgânica do nosso corpo. É tudo bem ter medo, mas não é correto ficar paralisado por conta disso. O medo não pode nos parar, porque nada pode parar o que está dentro de nós. Nada pode parar o Deus que vocês carregam. Ele é imparável. Quer ver um exemplo de como o medo reina no nosso coração? Vou falar com os pais agora, que têm filhos aqui, assim como eu. Já orei muitas vezes, e não faz muito tempo não. Essa palavra, ela faz o efeito em nós primeiro. Eu orei muitas vezes, por muito tempo. Meu filho tem 7 anos. Senhor, guarda a vida do Bento na escola. Senhor, protege ele contra pedofilia. Senhor, protege ele contra acidentes. Senhor, protege ele contra a saúde dele. Quando na verdade a nossa oração deveria: Senhor, me ensina a criar o meu filho como flecha. Senhor, me ajuda a criar o meu filho num caminho para que o destino que o Senhor sonhou para a vida dele um dia, ele esteja preparado. Senhor, me fala onde o Senhor quer que eu esteja vivendo com a minha família, para que o meu filho seja um missionário, um enviado, se essa foi sua vontade para ele. Essa deveria ser a nossa oração, mas muitas vezes a nossa oração é para nos proteger, proteger o nosso medo, proteger o medo que está no trono do nosso coração. Somos muito bons em arrumar desculpa para não fazer, quando o Senhor nos chama. Ah, Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu não sou pastor. Como é que eu posso fazer isso, Senhor? Eu cheguei agora na igreja. Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu ainda estou muito machucado. Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Quando Deus fala, não há desculpas. Você pode até arrumar desculpa para você mesmo, para te manter na zona do conforto. Mas o Senhor, quando fala, meus amigos, quando Ele chama, não há desculpas. Se apropriem disso. É muito forte o que vocês carregam. Versículo 16, eu sei que vocês estão acompanhando comigo, e o Senhor está falando com vocês. Aleluia, amém. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Repete comigo: Deus está comigo. Sem um sômetro, porque foi forte esse. Aleluia. Creia, busque conhecer o Deus que é capaz de fazer isso. Busque conhecer o Deus que é capaz de lançar fora todo medo. O amor perfeito lança fora todo medo. Jesus é o amor perfeito. Quando Ele habita no trono do nosso coração, todo medo é lançado fora. Amém? E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Até aqui ele estava tão descrente que ele ainda não estava acreditando que era realmente um anjo do Senhor. Alguns estudos, não é o nosso foco aqui, falam até sobre a teofania, que possivelmente a segunda pessoa da Trindade estava aqui conversando com Gideão agora, o próprio Jesus. Imagina a cara de Deus nessa hora.
dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Sabe, o Senhor sabia quanto tempo Ele levaria para preparar a sua oferta. Mas Ele falou: eu espero, vai lá. Eu fico pensando assim, né, na minha imaginação. Vai lá, eu te espero. Eu te conheço, filho. Você precisa disso? Tudo bem, vai lá. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu a eles sob o carvalho. Um efa de farinha era o equivalente a 16 quilos. 16 quilos. Cara, 16 quilos. O cara tava debulhando trigo naquele lugar, sozinho, para proteger o trigo. E eu imagino que você não fazia 16 trigo rápido, né? Mas assim, percebam que nesse momento ele ofertou justamente aquilo que ele protegia. Ele ofertou aquilo que era o alimento para a família dele, era o alimento para a casa dele. Ele ofertou tudo que ele tinha naquele momento de mais precioso. E aí isso me fez lembrar de coisas que eu tentei proteger com os meus próprios braços na minha vida. E que o Senhor, de alguma forma, me mostrou que eu não podia proteger sem Ele. Porque na verdade a gente não pode proteger nada se as mãos do Senhor não estiverem sobre nós, nos guardando antes. A gente não é capaz de proteger. A gente não pode proteger isso. E é muito melhor que você oferte quando Deus te chamar para fazer algo, que você tenha um pacto com Ele, que você oferte tudo que você tem para o Senhor, aquilo que mais é valioso para você, e que você espere e confie que aquilo vai ser multiplicado, do que você mesmo tentar proteger e perder. É muito melhor do que a gente achar que é capaz de fazer alguma coisa sem Ele, meus amigos. Quando Deus chama e te envia, é importante que a gente oferte tudo que temos, para que a gente tenha tudo que a gente precisa, a sua presença conosco, a sua palavra de envio. É ela que vai te sustentar depois, não é 16 quilos de trigo que te sustenta. Sabe, eu tenho um testemunho fresco para contar para vocês. Esse ano eu e a minha casa, a minha família, a Pamela, o Bento, a gente começou a orar por algumas coisas que o Senhor tem nos apontado, por alguns chamados. E começamos a orar, e aí Deus já começa a mostrar para mim o meu trabalho, a minha profissão. Já começa a dar aquele gelinho na barriga. Tá amarrado em nome de Jesus, é uma barata. Aquele friozinho na barriga, o Senhor mostrando. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos voltar para isso. O Senhor começa a mostrar o meu trabalho. E aí enquanto a gente está orando, eu tenho orado, o Senhor fala comigo: ei, começa a me lembrar todas as coisas que eu ofertei para Ele um dia. Cara, eu só ofertei coisa ruim pro Senhor. Cara, eu era viciado em droga, em bebida, em um monte de coisas que me faziam mal. Cara, é importante a gente ofertar essas coisas a Deus, entregar para o Senhor. Senhor, esse pecado não é mais meu, toma. É importante.
Mas o Senhor começou a me falar aqui, né? E eu orei para isso, não estou falando para ninguém fazer isso, sobre uma oferta de algo que me custasse, de algo que ocupasse o meu coração de alguma forma. E Ele me mostrou a minha profissão. Eu sou publicitário, estudei por anos, fiz especialização, vai fazer 16 anos de carreira profissional. Tenho uma empresa que presta serviços de marketing digital para a área da saúde, clínicas. E a empresa vai bem pela graça do Senhor, pela fidelidade dEle, vai bem. Os clientes... Cara, eu nunca precisei ir atrás de um cliente, os clientes sempre vieram atrás de mim. E eu sempre entendi Deus nisso. E os clientes estão comigo há anos. A empresa não está ruim. Eu falei, a empresa está ruim, vou fechar, Senhor, vou te entregar essa oferta aqui. Não, a empresa está ótima. Aleluia. Só que, existia algo no meu coração, ocupando um lugar, que se eu não chutasse esse balde cheio, para deixar ele vazio, para o Senhor vir e colocar o novo dele de novo, eu não ia viver o novo do Senhor. Quantos aqui querem viver o novo do Senhor? A gente não sabe o que é o novo do Senhor. O novo do Senhor é sempre uma novidade. As coisas de Deus se renovam. A gente nunca vai saber o que é o novo do Senhor. A gente vai, às vezes, passar pelo novo do Senhor, ou pisar no novo do Senhor, mas sem antes saber exatamente o que é. E nesse momento eu não sei exatamente qual é o novo do Senhor, mas eu quero viver o novo do Senhor. Por isso eu ofertei isso para o Senhor. A partir de dezembro eu não tenho mais essa empresa. Sou grato aos meus clientes. Eu nem comuniquei eles ainda. Tomara que eles estejam assistindo. Eu sempre orei por vocês. Eu sempre orei pela empresa de vocês. É assim que Deus faz as coisas. Mas eu quero viver o novo do Senhor. E comigo Ele falou dessa forma. Sabe, eu tive medo quando a Thali um dia, numa conversa à tarde aqui, num sábado de faxina, há 3 anos atrás, eu acho, me chamou para liderar a mídia. E eu sabia que quem liderava a mídia era muito mais excelente do que eu. E eu senti medo. Eu fui chamado para liderar um GC junto com a minha esposa. E a gente sabia que a gente não estava preparado para aquilo, na nossa régua. Eu tive medo também. Eu fui chamado pela primeira vez para fazer uma palavra de oferta. E eu senti muito medo também. Mas na verdade eu estava sendo preparado para algo que eu não podia ver. Eu estava sendo preparado para algo que eu não podia acreditar. Eu estava sendo preparado para algo que era novo do Senhor. Nem as pessoas podiam ver. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não me paralisou. Porque eu sabia que o Senhor faria algo através das nossas vidas. E o Senhor fez. E até aqui o Senhor nos ajudou. Deus podia ver o que Ele ia fazer, assim como em Gideão. Deus pode ver o destino que Ele sonhou para cada um de vocês, de uma forma que a gente não pode ver. E essa surpresa é maravilhosa. A eternidade é uma surpresa. Ele nos deu a eternidade para conhecê-lo e seguir conhecendo. Ele é eterno, Ele é novo, Ele não acaba, Ele é maravilhoso. Vamos lá para o 25 agora? A gente está caminhando para o fim. Vamos lá para o 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste de Acerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor,
o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Acerá que você irá cortar. Pensa, o cara estava com medo, se escondido num buraco, debulhando trigo. De repente o Senhor fala: ei, agora vai lá e quebra tudo, derruba o altar do Deus dos seus inimigos. Depois faz um holocausto, mas usa a própria madeira, que era um deus, um ídolo, para fazer o fogo desse altar. Pensa o cara fazer um negócio desse com medo. Aí eu tava pensando, falei, cara, como assim? Qual que é a dimensão desse negócio? Que é muito cabuloso. Falei, cara, é a mesma coisa de um corintiano chegar lá no estádio do Palmeiras, levar um símbolo do Corinthians enorme, quebrar o símbolo do Palmeiras, colocar o do Corinthians no lugar e sair correndo. Que Gideão fez isso à noite, porque ele estava com medo quando ele fez. Cara, a galera ficava louca atrás dele. Os caras ficaram revoltados, porque eles estavam cegos, não havia arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque não é fácil destronar os ídolos dos nossos corações. Não é fácil mesmo. Não adianta clamarmos por uma mudança em nossas vidas sem lançarmos fora todo medo. Não adianta clamarmos por uma mudança sem buscarmos transformação verdadeira, dando mais valor para as coisas materiais do que para Jesus, do que para a presença de Jesus em nossas vidas. A gente se importa muitas vezes mais com o nosso salário do que com o nosso trabalho, quando na verdade a gente deveria estar se importando com o que Deus poderia fazer ou pode fazer lá no nosso trabalho através das nossas vidas. Sem abrirmos mãos de comportamentos assim, meus amigos, a gente não consegue destronar, não consegue se relacionar com Deus, porque é um Deus de relacionamento e é isso que Ele quer. Lá no versículo 34, então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com um toque de trombeta os asbieritas a segui-lo. Presta atenção nisso, isso é muito poderoso. Eu ganhei uma semente no Super Seed, na verdade quem ganhou foi minha esposa, mas tudo que ela ganha a gente é um só, então eu que ganhei. E eu ganhei do Cabral e da Pri, que é o livro do Bill Johnson, A Presença. E lá naquele livro, Cabral, a gente vê que inclusive essa é uma das passagens favoritas do Bill Johnson. E eu recebi essa semente quando essa mensagem estava sendo finalizada em construção, foi uma bênção. Mas preste atenção nisso. Algumas versões da Bíblia, essa parte que fala Gideão tomado pelo Espírito do Senhor, elas trazem uma tradução mais fiel ao hebraico, que o tomado significa revestido. Não é só um toque superficial de Deus em nossas vidas. O Senhor, quando quer nos usar, Ele não nos usa como um boneco, uma marionete, onde Ele controla tudo por um controle. Ele se veste de nós. Ele acessa o nosso coração, Ele acessa a sua mente, e Ele se veste de você. E quando Ele faz isso, meus amigos, não há exército diante de você que possa prevalecer. Só isso justifica um homem com outros 300 derrotarem um exército com 132 mil guerreiros. Isso é lindo, é muito lindo, Jesus. O Senhor se vestir de nós. Tiago, o Senhor se veste de você. Sandra, o Senhor se veste de você. É assim que Ele quer te usar. É assim que Ele quer te usar, Bruno. Ele quer se vestir de Bruno, mas na verdade é Ele que vai se manifestar.
Nada pode parar isso. Não é um toque superficial. Ele não apenas nos equipa. Há uma transformação alta, maior. Então, antes de fazer algo através de você, Ele quer derrubar os ídolos do seu coração. Assim como Ele vem me ajudando a derrubar os ídolos do meu coração também. Os ídolos dos nossos corações são todas as coisas que a gente deseja mais do que Deus em nossas vidas. São todas as coisas que a gente deseja primeiro do que Deus. Tudo bem a gente desejar, a gente pode desejar, a gente pode sonhar, a gente pode querer um novo emprego, uma casa, a gente pode querer um namorado, um esposo, uma esposa, a gente pode querer se vestir bem, mas essas coisas não podem ser mais desejadas do que Deus no nosso coração. Louvor, vocês podem vir aqui para nos ajudar, por favor, para a gente finalizar? Pegou? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar ou falar, eu sempre esqueço de chamar o louvor. E hoje eu combinei com o Will, eu vou colocar aqui, ó, na pregação, louvor pode vir. É bom ter uma família espiritual onde você pode ser você mesmo, onde você pode ser sincero. Obrigado, Jesus. Sabe, essa história, ela tem muitos ensinamentos. Ela não acaba aqui. Eu até recomendo que vocês estudem, meditem nessa palavra, no restante do versículo do capítulo, o capítulo completo. O capítulo 7, onde mostra de que forma o Senhor reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300 homens. E o Senhor fez isso para que nenhum homem achasse que pudesse fazer alguma coisa com os seus próprios braços depois que o exército vencesse os midianitas. Ele fez isso porque a honra e a glória é só dele. Estudem, leiam a estratégia. Vocês vão perceber que há até uma guerra psicológica ali. E hoje em dia, muito das nossas lutas é psicológico. Talvez seja o tempo onde o diabo em si menos tem que trabalhar. Mas é muito psicológico, então a gente precisa vencer isso aqui primeiro. E a gente só vence aqui primeiro se aqui estiver cheio do Espírito Santo. Importante termos nossa identidade forte, gente. Sabermos qual é a nossa porção, porque todos temos um chamado. Homens e mulheres de Deus têm uma identidade forte, e quando eles têm uma identidade forte, eles fazem coisas extraordinárias para Deus. Eles sabem qual é a porção que eles carregam. Eles sabem olhar um para o outro e enxergar Jesus Cristo na vida do outro, sem medir, sem achar que por aquilo que você está vendo, alguém é capaz ou incapaz de fazer alguma coisa. É capaz de reconhecer a porção de Jesus que cada um carrega. Esse lugar de humildade, esse lugar de buscar os olhos do Senhor e não tirar os olhos do Senhor. Hoje uma das minhas maiores batalhas é olhar para cada um de vocês e enxergar Jesus. Porque quando a gente olha para o outro, se a gente não buscar Jesus na pessoa, a gente vai enxergar na verdade um reflexo de nós. A gente vai enxergar os defeitos que essa pessoa tem. Muitos desses defeitos te incomodam porque você carrega os mesmos defeitos.
E isso é muito poderoso, gente, quando a gente enxerga e reconhece a porção. Aqui tem uma porção de Jesus reunida. Se Deus foi capaz de fazer o que Ele fez na vida de Gideão, de tantos outros homens, revestidos pelo Espírito, imagina o que Deus não é capaz de fazer através da sua igreja, se a sua igreja estiver se posicionada no seu chamado, sem medo, sem estar paralisados. Não se lamente por aquilo que Deus ainda não te deu, nem por aquilo que Ele nunca vai te dar, mas seja fiel no pouco. Ser fiel no pouco é ser fiel à porção que Deus te deu, e multiplicar essa porção, e derramar essa porção nas pessoas certas, nos lugares certos, guiados pelo Espírito. Isso é ser fiel no pouco. Quando você for fiel no pouco, o Senhor vai te permitir e vai liberar sobre a sua vida coisas ainda maiores, coisas novas. Quantos Gideões temos aqui essa noite? Quantos Gideões temos aqui essa noite? Homens e mulheres precisam se posicionar como Gideão. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Sabe, se você sente medo, se existe medo no seu coração, fecha os olhos. Vamos orar. Se você sentir vontade de orar por alguém, fica à vontade. Se você carrega alguma cicatriz que hoje é cura na vida de alguém, de ídolos que você já destronou, fique à vontade para orar por alguém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos ensina que o secreto é o lugar onde o Senhor vai nos equipar, é o lugar onde o Senhor vai nos impulsionar. Pai, nos ajuda revelando quais são os ídolos dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para que a gente se posicione no nosso chamado. Revela, Senhor, qual é o nosso chamado. Revela aqueles que ainda não sabem que chamado é esse, Pai, que porção é esse que elas carregam. Em nome de Jesus, Pai, toca-nos, Pai, mais uma vez essa noite, Senhor. O Seu toque é poderoso, Pai. O Seu toque, Pai, nos gera autoridade, nos gera temor, nos gera cura. Senhor, revela aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai, enquanto igreja, enquanto casal, enquanto família, Pai. Libera a cura, Jesus, de medo, Pai, essa noite, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos e reconhecemos, Pai, que nada somos sem a Sua glória, sem a Sua presença, Jesus. Nada somos sem o Seu toque, sem o Senhor nos equipar, sem o Senhor nos enviar. A Sua palavra de envio nos sustenta, o Seu chamado nos sustenta, nos ajuda a nos posicionarmos, Pai, como Gideão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.